Neemias foi um grande homem de Deus, usado por Deus em seu tempo para reconstruir os muros e colocar as portas e reestabelecer uma cidade de fato e de verdade. Hoje, Neemias capítulo 7, como sempre, começamos com uma oração e pedindo a você que compartilhe o vídeo, que dê o seu gosto e coloque nos comentários que Deus fala consigo, tá bom? Meu Deus, eu peço que o Teu Espírito fale conosco, abrindo o nosso entendimento, para que possamos ouvi-lo e entendê-lo, a Tua vontade é a melhor, em nome do Senhor Jesus, e graças a Deus. Neemias 7 começa assim: sucedeu que depois que o muro foi edificado, eu levantei as portas e foram estabelecidos porteiros, os cantores e os levitas. Eu nomeei Anani, meu irmão, e Ananias, líder da fortaleza sobre Jerusalém, porque ele era homem fiel e temente a Deus mais do que muitos. O comentário do versículo 2, como escolher líderes. A conclusão das obras sinalizava o início de uma nova etapa. Neemias, ao escolher Anani e Ananias como responsáveis por Jerusalém, ensinou como um líder deve ser, fiel e temente a Deus. Esses homens foram escolhidos para um serviço político, mas além de possuírem qualificações profissionais, deveriam ter atributos espirituais. Essas virtudes não podem ser desvinculadas ou subestimadas em nenhum tipo de liderança, seja espiritual, seja política, seja profissional. Senão, que benefício ela trará aos demais? Se o padrão de Neemias fosse seguido, teríamos uma sociedade mais justa e com bem menos escândalo de corrupção. De fato, né? Se uma pessoa ela é fiel a Deus, a quem ela não está vendo, ela será fiel com certeza ao seu próximo, né? Isso diz respeito também muito com respeito à vida espiritual, né? Se você procura um cônjuge, uma pessoa com quem você vai se unir, e essa pessoa é fiel a Deus, ela vai ser fiel a você e você não tem mais que se preocupar. Versículo 3. E disse-lhes: não se abra as portas de Jerusalém até que o sol aqueça, e enquanto os que assistirem ali permanecerem, fechem as portas. E vós trancai-as, e ponha-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um na sua guarda e cada um diante da sua casa. Comentário: fechem as portas. Guardas foram designados para vigiar as portas de Jerusalém à noite, e elas só podiam ser abertas ao amanhecer. Neemias sabia que na luta espiritual não havia trégua com os inimigos. Se eles e os demais deixassem de vigiar, certamente seriam destruídos. Dessa forma, de nada adiantaria ter uma grande muralha se não houvesse zelo e diligência diariamente. Assim também a pessoa que foi liberta das garras do mal, que ela foi cheia do Espírito Santo, ela também não pode deixar de vigiar. Por isso que Jesus falou para os seus discípulos: vigiai e orai, pois não sabeis quando vem o tentador. Então, temos que nos manter firmes. No 4. E era a cidade larga de espaço e grande, porém pouco povo havia dentro dela, e ainda as casas não estavam edificadas. Então o meu Deus me pôs no coração que ajudasse os nobres, os magistrados e o povo para registrar as genealogias. E achei o livro da genealogia dos que subiram primeiro, e nele estava escrito o seguinte. Eu já vou ler o comentário do versículo 5, porque ele vai do 5 ao 62, registrar as genealogias. A reconstrução física dos muros havia terminado, agora era necessário iniciar a reconstrução da vida espiritual dos exilados. O Senhor orientou Neemias a começar pela raiz genealógica dos remanescentes. Essa era uma forma de resgatar o vínculo com a promessa dada a Abraão. A nação foi quase totalmente destruída, mas a fidelidade do Altíssimo, a aliança com o patriarca, conservou a semente de Israel. Assim, a ordem em Jerusalém seria estabelecida para que a cidade e a população retomassem a disciplina e o crescimento. Porém, isso não poderia ocorrer de qualquer maneira, mas seguiria as normas de separação entre as tribos, com o registro de cada família, a fim de conservar as linhagens. As pessoas foram distribuídas de acordo com seus clãs e suas tribos para que tomassem posse das propriedades que pertenciam aos seus antepassados. Tudo foi feito com ordem e obediência às leis divinas.
Um beduíno até hoje, né, ouvi uma pesquisa sobre isso, ele pergunta a genealogia daqueles quem ele encontra no meio do deserto. Porque dependendo de quem eles são parentes, ele pode descobrir se são família, ou se são inimigos, ou se são famílias amigas. E ele irá ajudar ou não aquela pessoa. Então, a linhagem, né, a genealogia para eles era de extrema importância, principalmente nesse período. 6. Então são os filhos da província que subiram do cativeiro dos exilados, que transportaram Nabucodonosor, rei de Babilônia, e voltaram para Jerusalém para Judá, cada um para a sua cidade, os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Azarias, Ramias, Naamani, Mordecai, Bilzan, Misperete, Bigvai, Neum e Baana. Este é o número dos homens do povo de Israel. Foram os filhos de Paróis, 2.172, os filhos de Cefatias, 372, os filhos de Ará, 652, os filhos de Paate, Moabe, dos filhos de Jesua e de Joabe, 2.818, os filhos de Elão, 1.254, os filhos de Zuta, 845, os filhos de Zacai, 760, os filhos de Benui, 648, os filhos de Bebai, 628, os filhos de Asgade, 2.322, os filhos de Adonicão, 667, os filhos de Bigvai, 2.067, os filhos de Adim, 655, os filhos de Ater, de Azequias, 98, os filhos de Azum, 328, os filhos de Bezai, 324, os filhos de Arif, 112, os filhos de Gibeon, 95, os homens de Belém e de Netofá, 188, os homens de Anatote, 128, os homens de Bet-Asmavete, 42, os homens de Kiriate Jearim, Quefira, Beerote, 743, os homens de Ramá e Gibeá, 621, os homens de Micmás, 122, os homens de Bet-Ai, 123, os homens do outro Nebo, 52, os filhos do outro Elão, 1.254, os filhos de Arim, 320, os filhos de Jericó, 345, os filhos de Lod, Adid e Ono, 721, os filhos de Senaa, 3.930, os sacerdotes, os filhos de Gedaias, da casa de Jesua, 973, os filhos de Imer, 1.052, os filhos de Passur, 1.247, os filhos de Arim, 1.017, os levitas, os filhos de Jesua, de Cadmel, dos filhos de Odeva, 74, os cantores, os filhos de Asaf, 148, os porteiros, os filhos de Salum, os filhos de Ater, os filhos de Talmon, os filhos de Acube, os filhos de Atita, os filhos de Sobai, 138, os Netineus, os filhos de Zia, os filhos de Azufa, os filhos de Tabuote, os filhos de Querós, os filhos de Si, os filhos de Padom, os filhos de Lebna, os filhos de Agaba, os filhos de Salmai, os filhos de Anã, os filhos de Gidel, os filhos de Gaar, os filhos de Realias, os filhos de Rezim, os filhos de Necoda, os filhos de Gazão, os filhos de Uzá, os filhos de Passeá, os filhos de Bezai, os filhos de Meunim, os filhos de Nefuzim, os filhos de Bacbuc, os filhos de Acufa, os filhos de Arur, os filhos de Baslite, os filhos de Meida, os filhos de Erza, os filhos de Barcos, os filhos de Cícera, os filhos de Tamá, os filhos de Neisa e os filhos de Atifa, os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Soferete, os filhos de Perida, os filhos de Jaalá, os filhos de Darcon, os filhos de Gideão, os filhos de Cefatias, os filhos de Atil, os filhos de Pacorete, Ezabaim, os filhos de Amon, todos os Netineus e os filhos dos servos de Salomão, 392. Também estes subiram de Tel-Malá até o Arsá, Querube, Adom e Mer, porém não puderam provar
que a casa de seus pais e a sua linhagem era de Israel. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoa, 642. E dos sacerdotes, os filhos de Abaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que tomaram uma mulher das filhas de Barzilai, o Gileadita, e que foi chamado do seu nome. Estes buscaram seu registro nos livros genealógicos, porém não se achou. Então, como imundos, foram excluídos do sacerdócio. E o comentário que vai do 63 e 64, porém, não se achou. Os sacerdotes que não conseguiram provar sua genealogia sofreram com a vergonha de não serem aceitos para o serviço sagrado. Segundo a lei mosaica, a linhagem sacerdotal deveria ser pura e nenhum homem que não comprovasse sua origem poderia exercer o sacerdócio. Hoje, não precisamos nos gloriar ou nos envergonhar da nossa origem. Para o Altíssimo, o mais importante não é o nascimento, e sim o novo nascimento, pois é esse que nos torna seus filhos. Assim, vergonha e sofrimento passarão adiante do Todo-Poderoso, aqueles que desperdiçam a oportunidade de conhecê-lo e de terem seus nomes escritos no livro da vida. E para terminarmos, 65, e o governador lhe disse que não tomasse das coisas sagradas até que se apresentasse o sacerdote com o Urim e o Tumim. Toda essa congregação junta foi de 42.370. Afora os seus servos e as suas servas, que foram 7.337, e tinham 245 cantores e cantoras. Os seus cavalos, 736, e os seus mulos, 245, camelos, 435, jumentos, 6.720, e uma parte dos chefes dos pais contribuíram para a obra. O governador deu para o tesouro um ouro, 1.000 dracmas, 50 bacias e 530 vestes sacerdotais. E alguns mais dos chefes dos pais contribuíram para o tesouro da obra. Em ouro, 20.000 dracmas, e em prata, 2.200 libras. E o que deu o restante do povo foi em ouro 20.000 dracmas, e em prata 2.000 libras, e 67 vestes sacerdotais. E habitaram os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, alguns do povo, os netineus e todo Israel nas suas cidades. Então, a genealogia você começa a entender o porquê da importância dela e da necessidade dela e a aplicação dela na vida daquelas pessoas. Aqueles sacerdotes não puderam, então, exercer o sacerdócio porque não foi achado a genealogia. Mas como o bispo disse, muito bem dito, nós hoje, através do Senhor Jesus, Ele nos faz andar em novidade de vida. Quer dizer, não importa o seu passado. Por pior que tenha sido ele, você pode e tem uma nova chance, uma nova oportunidade de começar tudo de novo, com uma vida nova. Neemias 8. E chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem, na praça diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e todos os que podiam ouvir com entendimento no primeiro dia do 7º mês. E leu o livro diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres. E os que podiam entender e os ouvidos de todos o povo estava atento ao livro da lei. Então Neemias estava aqui, Esdras, aliás, estava aqui valorizando a palavra de Deus, né? No 4, e Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira que fizeram para aquele fim, e estava em pé junto a ele, a sua mão direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maasaéias, e a sua mão esquerda, Pedaías, Misael, Melquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. E Esdras abriu o livro perante a vista de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. O comentário: o povo que havia deixado de ouvir a lei por anos estava em silêncio na assembleia convocada por Neemias. Homens e mulheres ouviram Esdras atentamente acerca da obediência, do arrependimento e do retorno à fé no Altíssimo. Eles estavam de volta a Jerusalém com o templo, as muralhas e os portões reerguidos. Assim, tudo estava como antes, mas seus corações endurecidos ainda necessitavam de uma mudança completa.
A palavra de Deus é o único meio de transformação real, definitiva do ser humano. Ao ser anunciada e praticada, ela cumpre o seu propósito, salvar. Foi por meio da palavra que o povo reconheceu seus erros e se prostrou diante do Eterno. E nós lemos isso até agora no livro de Esdras, né? O povo que estava corrompido, as pessoas foram se consertando, outras não, e vemos qual é a degradação espiritual. Por que você vai à igreja? Justamente para evitar o que Israel não conseguiu evitar, o declínio. 6. E Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, Amém, Amém, levantando as suas mãos e inclinaram suas cabeças e adoraram ao Senhor com os rostos em terra. O comentário, levantaram as mãos, inclinaram a cabeça e adoraram. Ao ouvir as escrituras sagradas, o povo se rendeu ao Altíssimo. As pessoas estavam sedentas por Deus e expressaram isso na maneira atenta como ouviram, na forma como reagiram, se dispondo a obedecer imediatamente. Podemos adorar ao Senhor com nossas palavras, porém, a maior honra que podemos render a Ele é colocando-o em primeiro lugar absoluto em nossas vidas. Muitos dizem amém e levantam suas mãos, mas não se inclinam ao Todo-Poderoso em submissão a Ele. E aí não tem como Deus livrar essa pessoa porque ela não está rendida completamente a Deus. 7. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maacéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei e o povo estava no seu lugar. O comentário daqui, os levitas ensinavam. A obra do Altíssimo não é feita sozinha. Ele sempre levanta discípulos para que se unam em torno do seu propósito. Enquanto Esdras ensinava, os levitas espalhados no meio do povo os auxiliavam. Muitos daqueles que haviam retornado do exílio não conheciam a lei ou haviam perdido a fluência na língua hebraica, por isso precisavam ser ensinados. No 8. E leram no livro, na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, fazia que lendo se entendesse. Neemias, que era o governador, e o sacerdote Esdras, o escriba e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo, este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus. Então não vos lamentais, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhe mais, ide, comei as gorduras e bebei as doçuras e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor, porquanto não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Comentário, a alegria do Senhor, a fonte de alegria da pessoa salva é a presença do Altíssimo. Por essa razão, ela permanece feliz, mesmo se tiver motivos para chorar. Além disso, sua alma tem prazer. Ainda que viva situações desfavoráveis e dolorosas, já a alegria oferecida pelo mundo é alimentada pelas emoções. Por isso, é momentânea e circunstancial. Outra grande diferença é que a alegria que vem de Deus jorra vigor, força e ânimo constantemente a fim de fazer o salvo continuar lutando a cada novo dia. O apóstolo Paulo fala assim que é impossível agradar a Deus sem fé. Então a fé agrada a Deus. A fé é fruto ou porque nós obedecemos a sua palavra, então a fé ela surge. A fé é um fruto da obediência. Então, se nós estamos em obediência, estamos cumprindo a palavra de Deus, estamos agradando a Deus com a nossa fé, então nós temos força, porque Deus está contente. 11. E os levitas fizeram calar a todo o povo, dizendo, calai-vos, porque este dia é santo. Por isso não vos entristeçais. Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a fazer grande regozijo, porque entenderam as palavras que lhe fizeram saber. E no dia seguinte ajuntaram-se os chefes dos pais de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, a Esdras, o escriba, e isto para atentarem nas palavras da lei. E acharam escrito na lei do Senhor, na lei que o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés, que os filhos de Israel habitassem em cabanas na solenidade da festa no 7º mês. Assim publicaram e fizeram passar pregão por todas as suas cidades
e em Jerusalém, dizendo: saí ao monte, trazei ramos de oliveiras e ramos de oliveiras bravas, e ramos de murtas, e ramos de palmeiras, e ramos de árvores espessas para fazer cabanas, como está escrito. Saiu, pois, o povo e a trouxeram, e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço, nos seus pátios e nos seus átrios da casa de Deus, na praça da porta das águas e na praça da porta de Efraim. E toda a congregação dos que voltaram do cativeiro fizeram cabanas e habitaram nas cabanas, porque nunca fizeram assim aos filhos de Israel, desde os dias de Jesua, filho de Num, até aquele dia. E houve muito grande alegria. E de dia em dia Esdras leu no livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até o terradeiro, e celebraram a solenidade da festa 7 dias, e no 8º dia houve uma assembleia solene, segundo o rito. Comentário: o tempo do cativeiro na Babilônia fez o povo perder a identidade. A festa dos tabernáculos havia sido esquecida, mas ao serem ensinados, imediatamente os judeus se dispuseram a celebrá-la. Eles prepararam suas tendas e acamparam em lugares como os terraços de suas casas, os átrios da casa de Deus e as praças, a fim de recordarem os 40 anos vividos no deserto. Com isso, viram a boa mão do Altíssimo, que os guardou no passado e agora os introduzia novamente em sua terra, com a bênção de novas colheitas. Da mesma forma, jamais podemos esquecer a constante bondade de Deus sobre a nossa vida. E o tempo no cativeiro foi tão difícil para eles que eles quase perderam o hebraico, né? Eles quase deixaram de falar o hebraico e transformaram o aramaico na sua língua oficial, praticamente isso. Hoje não se resgatou bem o hebraico, hoje se fala bastante o hebraico e o inglês, né, atualmente. Mas eles foram perdendo suas tradições. Felizmente eles se prenderam às tradições e não conseguiram ver o novo Israel, o Senhor Jesus que veio trazer a novidade de vida. Que você possa se encontrar com o Senhor Jesus. Que Deus continue abençoando você.